Seguimos aí no nosso derradeiro programa ao vivo desse ano 2022 e não poderia contar também com uma presença tão ilustre aqui do arquiteto e urbanista Ronei Costa Martins, também com as suas considerações a respeito desse ano de 2021, né, Ronei? Falava aqui na abertura do nosso programa que os publicitários sempre encontram alguma palavra, né, para melhor rotular os seus produtos, né? E nunca ouvi tantas vezes o termo desafiador para esse ano de 2021. Seja muito bem-vindo, Ronei. Um abraço. Olá, meu caro Beto. Muito obrigado. Alegria estar entre vocês. De fato, esta palavra ganhou notoriedade. Costumam os publicitários, o pessoal da mídia, costuma utilizar alguns gráficos, dando às palavras um tamanho maior, a fonte, não é, das palavras, um tamanho maior, na medida em que elas são mais mencionadas nas redes sociais. Eu acho que você já deve ter visto isso, é um mapa de palavras. O mapa de palavras, no mapa de palavras de 2022, esta palavra desafiador, com certeza ela tem um tamanho gigantesco. Verdade. Ronei, deu para a gente perceber nesse ano, gostaria de um olhar seu em relação a isso também, né? Nessa disputa ideológica, política que se deu em torno de medidas sanitárias, vacinação, agora vacinação com crianças, etc. e tal, uma coisa me chamou a atenção. Já faz muito tempo que a velha mídia, né, a mídia tradicional, não tem mais o monopólio da informação. Até aí, ponto pacífico. Aí cada um vem com a sua observação, com a sua análise, com os seus fatos. Agora, também, por outro lado, não fosse o fato de prejudicar a formação do pensamento correto, por exemplo, né, em torno da vacinação, essa disputa ideológica, agora, apartidariamente dizendo, se impõe como um desafio, eu acho que para a própria humanidade, né, Ronei, de você fazer com que prevaleça a verdade e não uma falsa verdade, para não dizer fake news, né? É um desafio. Beto, nós estamos vivendo aquilo que os estudiosos chamam de a era da pós-verdade. É incrível o que está acontecendo. A tecnologia, o advento dessas plataformas de comunicação social, que tiraram, de certa forma, a importância, o poder dos meios tradicionais de comunicação, não é? Jornais, revistas, telejornais e televisões foram perdendo a sua importância no campo da informação, da difusão da informação, não é? Nós sabemos, Beto, que o jornalista tem um código de ética que ele precisa respeitar enquanto profissional. Sabemos que um ou outro jornalista não respeita, enfim, como toda profissão isso acontece, mas na regra o jornalista deve obediência a um código de ética que não existe neste tipo de comunicação, não é? Nós temos blogs que são sustentados, por exemplo, pelo governo federal, isto já provado, que vivem difundindo mentiras e notícias falsas, não é? Eles não têm compromisso com a apuração, com a exposição do contraditório, com a busca e a perseguição pela verdade. É algo assustador. Agora, Beto, o que mais me incomoda nesta nossa análise é que estas notícias falsas, elas não encontrariam terreno fértil se a nossa sociedade fosse culturalmente evoluída. Se nós tivéssemos uma formação intelectual que nos permitisse desconfiar, que nos permitisse, por exemplo, lançar mão de algumas análises quando alguém vem tentar apresentar para mim o argumento de que a Terra é plana, por exemplo, de que as vacinas não funcionam, por exemplo. Se nós fôssemos uma sociedade minimamente evoluída do ponto de vista da educação e da formação, nós estaríamos preparados para poder enfrentar este mar de fake news. A minha questão, Beto, é que nós aceitamos e difundimos as fake news porque nós não temos instrumentos de análise filosófica, instrumentos de análise dialética que nos permita lançar mão do contraditório, que nos permita duvidar,
não é? Do que nos é apresentado num primeiro momento. Infelizmente, nós aceitamos imediatamente. Eu tenho um caso de um familiar meu, Beto, que viu uma foto de uma sereia abatida num mar em algum lugar do planeta. Uma imagem que lembrava uma sereia. E a pessoa da minha família chegou e falou: você viu? Encontraram uma sereia lá no mar do Oriente Médio. E eu disse para a pessoa, falei, quais são as evidências disso? Não é? O primeiro olhar é o olhar de dúvida, é o olhar do questionamento, é uma investigação. E este meu familiar, que defende todo tipo de fake news, ele acreditou na existência de uma sereia, porque ele viu uma imagem que ronda nos grupos de WhatsApp, uma imagem até realista, não é? E que para ele era verdade absoluta. Portanto, se nós não nos formarmos, Beto, se nós não buscarmos elementos de formação cultural e intelectual, as fake news sempre terão terreno fértil em nosso meio. Lembrando, né, Ronê, que daqui a alguns meses nós teremos o 5G no nosso dia a dia, isso vai revolucionar o campo, as cidades, mas também o setor de comunicação e comunicação de massa, né, Ronê? Aí nós poderemos ter também um incremento ainda maior desse comportamento. O Beto, é exato, e tem um outro agravante que eu tenho que colocar aqui para 2022, Beto. Nós temos que lembrar que 4 anos atrás, o presidente atual foi eleito com base em fake news, com base em notícias falsas. Eu vou lembrar 2 aqui, que bombaram na época da eleição. A primeira delas, a cartilha gay, dizendo que o governo, o sistema educacional brasileiro ia estimular as crianças a viverem experiências homoafetivas, e a tal da mamadeira de piroca, que era distribuída pelo PT, pelo partido de esquerda e etc. Isto, Beto, criou um caldo de cultura, criou um clima que influenciou no processo eleitoral, sem dúvida. Bom, isto ficou no passado, não é? Nós já superamos. A minha questão para 2022 é: o que virá? O que virá, Beto, em 2022? Será que nós seremos, o fantasma do comunismo vai novamente dominar o campo das fake news, introduzindo nas pessoas um clima de medo que as estimulem a fazer escolhas eleitorais? Me preocupa por demais. Eu acredito que nós não superamos este clima odioso e de mentiras e que pode influenciar o resultado das eleições a partir da difusão do medo em função do espalhamento de notícias falsas. Nós fizemos uma provocação no nosso último debate Farol, Rony. Se não me engano, a pergunta foi essa. Posicionamentos políticos podem levar à cisão de laços familiares? E nós chegamos à conclusão que isso é afirmativo. Isso pode acontecer no ano que vem também, Rony? Sem dúvida, Beto. Mas veja, na minha família isso acontece, em inúmeras famílias. Se a pessoa defende o racismo, defende a homofobia, defende a misoginia, defende um governo fascista, defende que as crianças não sejam vacinadas, por exemplo. Beto, isto não é política, isto é humanidade, é outro campo, não é? Quando a gente fala sobre discussões políticas, a gente pensa normalmente na defesa de bandeiras e defesa de candidatos. Nada disso, Beto. Nós estamos defendendo posturas humanitárias. E estas posturas humanitárias, elas são suprapartidárias. Elas estão acima dos partidos. Portanto, se uma pessoa... Beto, há um ditado muito conhecido que diz assim: se houver 10 pessoas sentadas ao redor de uma mesa, no entorno de uma mesa, e se chega uma 11ª pessoa, e esta 11ª pessoa é nazista, se ela se senta à mesa, se nenhum dos outros 10 se levantam, então nós teremos 11 nazistas. Esta questão é fundamental, Beto, porque é o seguinte: diante de situações de atentado à humanidade, de atentado à vida, de defesa da difusão do vírus, de defesa do não uso de máscara,
de uma campanha publicitária contrária às vacinas, Beto. Se eu fico quieto, eu estou ao lado de quem está difundindo essas mentiras e estes ataques à humanidade. Portanto, não é uma questão meramente política, é uma questão de defesa da humanidade. Neste quesito, Beto, eu sou intransigente. Então, se a minha mãe, se o meu irmão, se o meu primo, se a minha esposa defendem questões de atentado à humanidade, eu sou intransigente e eu me levanto da mesa. Eu me afasto do entorno destas pessoas, sem dúvida. Esses dias eu ouvi uma reflexão que me deixou matutando, viu, meu caro Ronei? Os nossos ancestrais, certamente, quando se deslocavam de um lugar para o outro, eles olhavam para o chão e viam trilhas de outras pessoas que tinham passado, por exemplo, por um rio. E certamente eles iriam encontrar pegadas no trecho do rio onde fosse mais baixo. E aí seguiam essas trilhas. Porque eles tinham mais segurança de atravessar em trilhas que já tenham sido experimentadas. Esse efeito manada pode ser positivo, mas pode ser negativo também, né, Ronei? Ah, sem dúvida, Beto. Sem dúvida. Já dizia Nelson Rodrigues, né, a unanimidade é burra, não é? É preciso que haja o contraditório, até para que nós façamos a revisão de nossas convicções. Ô Beto, quando eu digo, por exemplo, que eu sou de esquerda, não é? Penso a sociedade a partir de referenciais teóricos da esquerda. Quando eu digo isso para alguém e eu encontro alguém de direita, essa pessoa me coloca questionamentos que me faz revisar os meus próprios, que me faz reavaliar a minha posição na sociedade. Portanto, e mesmo que eu mantenha a minha posição, o questionamento contraditório me fez reavaliar e ou tornar as minhas convicções mais firmes ou revisá-las. Portanto, é sempre importante nós questionarmos. Eu estou indo para cá porque todo mundo está indo, não é o tal do efeito manada, ou estou indo porque a minha consciência acusa de que é o correto, não é? Este sentido também, Beto, ele pode ser verificado nas redes sociais. Quando nós vemos uma notícia muito compartilhada no WhatsApp, no Telegram e outros instrumentos de comunicação, ela está sendo muito compartilhada por quê? Eu devo replicá-la ou devo analisar, questionar, ir a fundo para saber se o que estão replicando é de fato verdade, não é? É uma situação de fato extremamente delicada. E eu sinto que nós, sociedade, sofremos deste mal, de irmos na toada do efeito manada. E o que me assusta também, particularmente, viu, Rony, a gente sabe que o nosso país é extremamente religioso, nem as próprias religiões tradicionais têm conseguido aplacar esse clima de disputa, esse clima de contágio permanente que se dá entre a verdade e a mentira. Eu acho que nesse ponto está faltando um pouco também de mais assertividade dos nossos líderes religiosos de todas as matizes, viu, Rony? Ah, sem dúvida, Beto, sem dúvida. Eu sou um sujeito de fé, religioso, vivo a minha espiritualidade cristã católica, vou à igreja. Eu não sou aquilo que o IBGE chama de católico não praticante, eu sou praticante. Não é? Vivo na minha comunidade e eu tenho percebido que dentro da minha própria comunidade, Beto, este clima ele é muito intenso. Há, Beto, dezenas, se não centenas de pessoas na minha comunidade, na São Paulo Apóstolo, que recusaram-se se vacinar, não é? Que estão tomando cloroquina e ivermectina porque acreditam naquilo que o presidente disse. E falta sim para nós lideranças religiosas, Beto, comprometidas. Em todas as matizes religiosas, eu posso falar da minha própria, mas eu acredito que em outras também. Falta lideranças religiosas que sejam mais comprometidas com um certo tipo de engajamento humanitário. Não estou falando de engajamento político, não é? Muito embora uma atuação humanitária não é desvinculada da política, não é? É sempre um assunto muito delicado e muito espinhoso. Mas eu falo da política suprapartidária, não é? Da ideia da busca pelo bem comum, não é? Que deve ser obrigação de todos nós, principalmente dos líderes religiosos. Portanto, se tem alguém numa comunidade cristã católica que se recusa a se vacinar, a nossa liderança deveria chamar essa pessoa e dizer assim: você não está apenas atentando contra a sua própria saúde,
Você está sendo um potencial veículo difusor, espalhador de uma pandemia. Portanto, o ato de se vacinar, Beto, não é um ato apenas para autoproteção, para proteger-se a si mesmo. Não, é para que a pessoa não seja veículo condutor da expansão da pandemia. Nesse sentido, Beto, nos falta compromissos de todas as nossas lideranças, de apontar a necessidade e até a obrigatoriedade de se vacinar e de tomar medidas de contenção desta pandemia. E eu vejo com muita tristeza a indiferença de muitas das nossas lideranças, infelizmente. Uma pena. Bom, soou o apito aí. 3 apitos, a embarcação de 2022 já está prestes a ser lançada ao mar, cujo destino ainda é incerto e desconhecido. Ronei, gostaria de te agradecer muitíssimo a sua contribuição aqui para o nosso Farol durante todo esse ano. Espero contar com a sua companhia, sua elegância, sua inteligência no ano de 2022, quando muitos outros projetos serão levados a cabo aqui na Rede SIC e também no nosso portal Farol de Limeira. Sua mensagem final, sua saudação, Ronei. Deus abençoe a todos nós e este importante veículo de comunicação que tende a nos levar para uma condição melhor de sociedade, Beto. Esta é a função, e eu acredito muito no papel do Farol de Limeira como um farol de fato. Na era das grandes embarcações, antes dos sextantes e antes dos GPS, as grandes embarcações se orientavam pelos faróis nas costas. Quando um navegador, um navegante, via um farol, ele podia apontar a nau da sua embarcação para aquela luz, sabendo que em instantes ele estaria num porto seguro. Eu espero isso do Farol de Limeira. Espero que ele possa ser um farol para que as pessoas possam se orientar diante deste mar de fake news, deste mar de notícias falsas, que o Farol de Limeira possa ser um sinal de que as pessoas possam ali encontrar um porto seguro para aportar as suas grandes ou pequenas embarcações e assim ficarem em segurança. Beto, eu quero 2 destaques apenas para 2022, para 2020 e 2022. O primeiro é exaltar o papel dos profissionais da saúde, nesta luta que tiveram no ano de 2021 e continuarão tendo em 2022. Eu sou devoto destes profissionais que deram suas vidas para cuidar de anônimos, para cuidar de todos nós. E o segundo destaque, Beto, atenção, lancemos o nosso olhar para um menino limeirense, chamado Vicente Pironte neto do Vicente Pironte, ex-secretário da Saúde. Este menino está alçando voos magníficos com tabuleiros de xadrez. Já ganhou do campeão brasileiro e já ganhou do campeão latino-americano, tendo apenas 12 anos. Nossa. Em 2022, nós escutaremos muito falar deste menino que levará o nome de Limeira para todos os cantos do país e, eu quero crer, do mundo. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Eu espero que 2022 seja um ano cheio de conquistas para todos nós. Um grande beijo para vocês. Valeu, Ronei. Muito obrigado para você e para todos aí, para a Ju e para o Benício também. Muito obrigado mais uma vez.